agradecer mais uma vez o Dr. Vinícius Rocha Santos, que é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, professor livre docente pela mesma faculdade, fez fellow na Paris 5, currículo gigante, mas acima de tudo é um grande nome do transplante hepático aqui no país. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir aprender bastante sobre as nossas interfaces entre o médico comum e no que o transplante hepático importa para todos nós. Vinícius, o palco é seu. Muito obrigado mais uma vez por participar da nossa sessão científica, professor Luiz Venere Decourt. Perfeito, muito obrigado. Germano, te agradeço demais o convite, eu sempre te admirei muito, tanto na parte clínica, como a sua energia de conduzir todas essas sessões científicas, que eu sei que é muito difícil, a energia que tem que ser dispensada para cada convidado. É um orgulho muito grande para mim estar aqui. Também agradeço o doutor André Guanais, o presidente, fundador aí do Instituto, que sempre carrega, além da assistência, também a pesquisa e o ensino. Isso nos atrai demais. Então, eu queria falar um pouquinho do transplante de fígado, porque eu acredito que muita gente que não tem contato com isso pode aprender um pouco mais sobre essa especialidade. Que, na verdade, não foi eu quem a escolhi, foi ela que me envolveu, me escolheu, e eu estou ligado visceralmente a ela. Então, vamos lá. O transplante, no geral, ele sempre teve no imaginário da humanidade. Se a gente pegar desde o início da história, desde o início em que começou a escrita, sempre se buscou a união entre espécies, entre órgãos. Então, desde a Grécia, 7 séculos antes de Cristo, já tinha a figura da quimera, tanto de animal com homem, de animais com animais, buscando construir um ser mais forte. E ali é que a gente tem a visão do dragão, da hidra, que é um corpo de dragão com cabeça aí de várias cobras, mostrando o poder da fusão entre espécies diferentes. E quando chega o cristianismo, aí, ao fim aí da Idade Antiga, Jorge da Capadócia, que era um militar, diz a lenda que ele mata a hidra, ele mata esse dragão. E ele vira o São Jorge, que é adorado aí pelos militares, que é o símbolo da Inglaterra, símbolo do time do Corinthians. E não se fala mais nisso em toda a Idade Média, sobre a mistura disto. Até que, ali no apagar das luzes, no terço final da Idade Média, tem esse quadro, essa ilustração, que é chamado da Lenda Áurea, Lenda de Ouro, onde um sacristão da igreja de Cosme e Damião, em Roma, ele tinha uma perna já semi-amputada ali, e ele tem um sonho que Cosme e Damião aparecem paramentados e transplantam a sua perna através da perna de um escravo que tinha falecido próximo ao local, e é feito o transplante. Ele acorda com a perna transplantada. E esse mito existe até hoje. Então, para se colocar o quanto o transplante ele já está no imaginário popular aí de longa data. Com relação ao transplante de fígado, ele começa em 1967, mais precisamente na Pensilvânia, com o Dr. Thomas Starrs, e também na Inglaterra, com Roy Cowan, que foi agraciado pelo título de Sir, que é um título dado pela realeza britânica aos notórios. Então, ele também ganhou esse título. E a gente observa que ali na década de 70 o transplante ele começou, porém ainda capengava um pouco, porque não dependia apenas da técnica, dependia de outras coisas também. Então ele era um pouso um pouco, vamos dizer, um pouco complicado,
perigoso. A gente tinha ali na década de 1970 em torno de 25% de sobrevida dos transplantados. Essa é uma foto de um pouso na ilha de San Martín, no Caribe. Então a gente vê quanto o aeroporto está perto da praia, o perigo do pouso. Então era assim que o transplante andava na década de 80. Eu diria que 4 eventos modificaram os resultados do transplante. Quais foram eles? O primeiro foi o reconhecimento e a codificação da morte encefálica, depois de 1968. Então, a gente observa aqui à direita um cérebro bem perfundido através de uma angiografia, e na esquerda, a ausência de fluxo sanguíneo, a morte encefálica. Então, a partir dali, os doadores começaram a ser estabelecidos com o batimento cardíaco ainda ativo, apenas com a morte encefálica diagnosticada. O outro evento foi através deste médico, Alex Carrel, que estudava os enxertos vasculares, e ele notou que quando ele fazia o transplante do mesmo indivíduo, aquele enxerto ia bem, vascular. Quando era de um indivíduo para o outro, algumas vezes se perdia aquele enxerto. E quando era entre espécies diferentes, uma catástrofe. Então, ali começou as bases imunológicas para o transplante. Ele publicou esse livro, L'Homme, cet inconnu, que é o homem, esse ser desconhecido, é um livro polêmico, ganhou o prêmio Nobel em 1912, e para você ter noção da importância desse francês, existe uma cratera na Lua, na face que a gente enxerga da Lua, que chama cratera de Carrel. A alta importância dele. O outro que teve bastante importância foi Peter Medawar. Ele nasceu no Brasil, em Petrópolis, pai libanês e mãe inglesa, mas ele foi de imediato naturalizado inglês no consulado inglês no Rio de Janeiro. E ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial porque ele fazia enxertos de pele. E, através dos queimados dos combatentes ingleses, das queimaduras de pele, ele foi identificando nos enxertos todos aqueles que tinham rejeição, e criou-se ali as bases para a tolerância imunológica. Então, a partir dali, final da década de 70, se concluiu que sem a presença de alguma medicação que diminuísse a atividade do sistema imunológico, o transplante não iria para frente. E foi aí, da própria Terra, que nós encontramos a resposta. 2 grandes imunossupressores que estagnam o sistema imunológico do paciente, de modo que ele aceite o órgão de outro indivíduo. Esses 2 medicamentos, a ciclosporina, que veio isolada de um fungo do solo, e o tacrolimus, de uma bactéria, da fermentação da bactéria, também no solo, encontrado pela primeira vez no Japão, são os 2 medicamentos que fazem com que o transplante decole no mundo. Então, já em meados da década de 80, quando se tem o lançamento aí da Columbus, o arrefecimento, aí, o final da Guerra Fria, a guerra do Irã e do Iraque, queda do Muro de Berlim, o primeiro computador, o transplante de fígado, aí sim encontra um pouso confortável com os imunossupressores. E no Brasil? No Brasil, reparem a data, 1968, uma data muito próxima do que foi os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, nós estávamos na vanguarda do transplante também. 1968, conhecido como o ano que nunca acabou, um ano de revoltas aí mundiais, e o Brasil fazendo transplantes de fígado. Na figura do professor Marcel Machado, do professor Silvano Raia. O professor Marcel fez o primeiro, o professor Silvano Raia, o maior sobrevida. Há ali uma certa briga de quem foi o primeiro ali, mas eu, particularmente, acho 2 gigantes, como muitos que nós temos no nosso país. O professor Silvano Raia fez, inclusive, o primeiro transplante com doador vivo do mundo. Na década de 80, o Hospital das Clínicas começa a receber médicos e profissionais de saúde de todas as partes do país, com o intuito
de espalhar o transplante para o nosso país de dimensões continentais. Então, como se deu essa estratégia no Brasil de difusão e propagação do transplante? Sem dúvida, 3 acontecimentos. O primeiro, a inclusão não mais experimental do transplante como modalidade definitiva de tratamento. O segundo, a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, em 1986, fundamental para o patrocínio, para o fomento do programa. E, por fim, a Constituição de 88, que levava a saúde pública a todo cidadão. Então, já em 2002, vamos dizer, 10, 11 anos aí depois de embalar o programa, nós já tínhamos 46 centros, mais de 3 mil no Brasil, mais de 3 mil transplantados. Então, disparávamos, estávamos na frente aí de todos os países da América Latina. O Brasil hoje, então, 96% dos programas de transplantes são feitos pelo SUS, dos transplantados, constituindo-se, assim, no maior transplante público de transplante do mundo. Então, ele está aí na vanguarda do transplante mundial. Com relação ao transplante de fígado, ele é o segundo em números, perdendo apenas para os Estados Unidos. Aqui a gente pode ver no gráfico um aumento exponencial, fazendo mais de 2 mil transplantes por ano no Brasil, a partir aí de 2017. Com relação aos estados brasileiros, a região sudeste faz mais transplantes, São Paulo, mais de 700 transplantes de fígado, seguido pelo Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. Isso muda um pouco ano a ano, mas, no geral, é assim que se apresenta o gráfico. E quem são os pacientes que nutrem essa lista de candidatos? Basicamente, são 3. Aqueles que têm uma insuficiência hepática crônica, a cirrose, aqueles pacientes com tumores de fígado e aqueles que têm as hepatites agudas, as hepatites fulminantes. Com relação às hepatites crônicas, as cirroses, os 2 principais, vírus da hepatite C e o álcool. O vírus da hepatite C, com os novos antirretrovirais, eles devem diminuir de volume, mas, por enquanto, ainda ocupam o primeiro lugar no nosso país. E eu quero chamar a atenção aqui para uma entidade que vem surgindo cada vez com mais força, que é o conhecido como NASH, não-alcoólica esteatohepatite, que basicamente é a infiltração gordurosa no fígado. Quem nunca ouviu de um amigo, de um colega, que ao ultrassom constatou-se a infiltração gordurosa do fígado? Pois é. Essa infiltração gordurosa, em alguns casos, podem levar a hepatite e podem levar ao desenvolvimento da cirrose. Então, a gente vem cada vez mais aumentando a nossa incidência de pacientes em lista com esse perfil de doença, já constituindo em torno de 6, 7% da lista de transplante em nosso país. Com relação ao tumor de fígado, mais de 95% dos transplantes são realizados em tumores que nascem a partir das células do próprio fígado, os hepatócitos, o conhecido como hepatocarcinoma, e dificilmente um hepatocarcinoma ele vai surgir em um fígado que não esteja já doente. Então, naquele fígado que está constantemente tentando se regenerar. Então, ele normalmente vai surgir em cima de fibroses, da cirrose já. E qualquer tamanho ou número de tumor pode ser transplantado? Não. Nós seguimos um critério que foi publicado em Milão, por Mazzaferro, que nós só podemos transplantar pacientes que têm um nódulo até 5 centímetros ou 3 nódulos até 3 centímetros de diâmetro. Ora, então esse paciente tem 5,2 centímetros, ele pode ser transplantado? Não, não pode ser transplantado. Nós temos que entender o órgão como um bem público que tem que ser distribuído para aqueles pacientes que têm maior chance, maior custo-benefício com o sucesso do transplante.
E, por fim, a hepatite aguda é uma entidade muito grave, onde o indivíduo não tem qualquer doença hepática e ele vai tomar ali um anti-inflamatório, vai fazer um tratamento para micose, vai fazer um tratamento para acne, e, de repente, o fígado fulmina. E ele ele vai para uma unidade de terapia intensiva, rapidamente há uma quebra da barreira hematocefálica e esse paciente vai morrer de edema cerebral por excesso de toxinas. Então, ele tem que ser transplantado rapidamente. Eu acredito que eu queria falar aqui da importância de se elencar qual a prioridade desses doentes em lista de transplante. E onde houve uma grande virada nisso foi no ano de 2006, que mudou-se a alocação de órgãos da cronologia para a gravidade. Então, este paciente, por exemplo, com uma ascite volumosa, uma hérnia umbilical prestes a romper, que também é uma entidade muito grave, ele entraria numa lista hoje e demoraria 2 anos para ser transplantado. Então, certamente, ele não chegaria ao transplante. E aqui foi-se criado um modelo, Model End-Stage Liver Disease, é um modelo de doença terminal de fígado, onde nós, através de uma fórmula logarítmica, a gente calcula a probabilidade de mortalidade daquele paciente e ele ganha uma prioridade na lista de transplante. Então, com isso, diminuiu-se bastante a mortalidade na lista, priorizando aqueles casos mais graves. Isso foi bastante importante para a evolução do transplante no Brasil. E o transplante ele é vítima dos seus resultados. Com a melhora de resultados, há um aumento de indicação. Então, o número de doadores passa, invariavelmente, a ser insuficiente. O que a gente pode notar, sempre há uma necessidade maior do que o número de transplantes realizados. Então, o que a gente pode fazer aqui de manobra para conseguir encaixar um pouco, diminuir a mortalidade na lista do transplante? Nós temos aqui, por exemplo, um órgão que a gente percebe que ele tem uma coloração um pouco mais amarelada, e embaixo ele é um órgão melhor do ponto de vista macroscópico. Então, este órgão ele pode ser doado para um paciente. Aqui, na verdade, não é um paciente, é uma foto que eu usei para mostrar que pacientes com status melhor podem, eventualmente, receber fígados com um comprometimento macroscópico um pouco maior. Ele tolera essa disfunção inicial. Já pacientes entubados graves ou extremamente desnutridos como esse, a gente vê que praticamente não tem a musculatura do psoas, precisam de um órgão muito bom para que saiam de todo esse quadro complexo que eles estão. Então, quando a gente recebe a ficha do doador, sempre a gente olha o doador e o receptor, faz esse balanço, esse mismatch, e é desse mismatch que a gente consegue os melhores resultados. Então, como em um relógio aqui no sentido anti-horário, nós temos o doador, aqui o fígado, o preparo desse enxerto na bandeja, a figura do receptor aqui, já começando a cirurgia, e este enxerto, ele alocado para este receptor. Aqui há que se haver um entrosamento intenso entre a equipe de captação e a equipe que vai implantar o órgão. Isso nós temos na grande maioria dos serviços no Brasil, a ponto de uma simples conversa na madrugada de doutor, eu acho que esse fígado já é suficiente para que a gente cancele o transplante ou vá em frente. Então, é muito importante esse entrosamento. Esse é uma amostra de como é realizado o doador. Aqui o doador em morte encefálica, o coração batendo ainda, a gente avalia os órgãos, dá-se um ok para o transplante, onde vai dar início à anestesia do receptor. Todos esses órgãos eles são lavados ali através da horta, com uma solução onde vai preservar esse órgão
por um grande período, no caso do fígado, até 12 horas. E aí a gente retira o fígado com todo o tecido ao redor dele, acondiciona a 4 graus aqui com gelo e transporta para o centro onde vai ser realizado o transplante do receptor. Então, aqui onde a cirurgia do receptor, e a gente vê já a perfusão de todo aquele órgão com o sangue do receptor entrando, é um momento muito emocionante, onde a gente já vê ali um funcionamento do fígado, a produção da bile, e realmente é uma fase emocionante para quem trabalha com isso. E o Brasil, mais uma vez, ele sendo referência na América Latina para os transplantes de órgãos, recebemos estagiários, nós, tanto aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco, de todos os países da América Latina, e recebemos pacientes também. Aqui é uma doença policística, você vê que ocupa todo o abdômen do paciente, um tumor benigno aqui, hemangioma, absolutamente todo o abdômen, não tem espaço na cavidade abdominal, o restante fica todo comprimido. Aqui o tamanho aqui da minha mão, aqui no lobo esquerdo, quem estava me auxiliando, a gente vê o tamanho desse órgão, o peso do fígado, 7 quilos, e o implante do enxerto na cavidade. Esse é o paciente que nós transplantamos, então tudo isso preenchido pela massa do tumor benigno dele. É um paciente que se dizia infeliz por viver assim, não tinha nenhum contato social e pediu bastante pelo transplante. E aqui a gente vê um abdômen absolutamente esvaziado, né, e a retomada aí da qualidade de vida desse paciente. O Brasil também é pioneiro e faz o transplante intervivos, uma modalidade que hoje é feita praticamente só no Oriente, e nós fazemos também. Aqui eu trouxe para ilustrar um caso emblemático que nós publicamos, até um paciente com uma síndrome de Budd-Chiari, onde há uma obstrução das veias hepáticas, da veia cava, e esse paciente tinha um tumor. Ele veio com o filho dele de 1 ano de idade, ele tinha um tumor que ia além dos 5 centímetros. Então, ele não poderia ser transplantado. E eu lembro que nós lembramos que ele chegou no nosso ambulatório pedindo que queria ver o filho dele crescer um pouco mais. E qual seria a alternativa ali? Então, a gente entrou nesse desafio, que era fazer um transplante complexo. Então, a gente vê aqui a retirada da veia cava dele, essa é a veia cava de um enxerto cadavérico, o átrio dele aqui em cima. Então, nós colocamos esse doente de circulação extracorpórea, a veia cava, e o implante do fígado da irmã. Tiramos 60% do fígado da irmã e o implante no local. E esse paciente está vivo, o filho dele já tem 5 anos, e é muito, muito gratificante a gente acompanhar esses casos que, embora extremos, nós, como um país pioneiro no transplante, temos essa missão de levar também da liberdade de construir aqui e acolá novas técnicas, fazendo com que o transplante evolua. E eu não podia deixar de falar um pouquinho de como que foi o transplante durante a pandemia. Então, inicialmente, todo mundo ficou assustado. A gente olha aqui em azul a queda que teve no transplante de rim no Brasil, mas não podemos esquecer que o transplante de rim pode ficar em diálise, certo? Antes do transplante. Então, o doente ele não morre sem o transplante, ele pode ainda ficar em diálise desde que haja acessos para a diálise. Diferente do transplante de fígado, que não há uma terapia substitutiva. Então, o país, no geral, arregaçou as mangas e fomos atrás. Eu representando a instituição Hospital das Clínicas, como equipe, aqui está o professor titular da disciplina, o professor Luiz Carneiro de Albuquerque, junto com todo o grupo, nós fomos estudar o COVID. Então, nós reparamos que em 5 casos nesse início, no final foram 7, nós reparamos que aqueles que
tiveram 3 que evoluíram de forma complicada e com 2 óbitos, que tiveram o Covid precoce. Porém, nesses 2 casos, vejam, não foi a cirrose nem a imunossupressão que levou aos quadros graves, e sim as mesmas comorbidades que existiam na população em geral. Ou seja, além da cirrose, eles terem diabetes, hipertensão, obesidade. Então, nós conseguimos separar um pouco desses candidatos, aqueles que não tinham essas morbidades associadas. E, com isso, nós passamos a aceitar mais, fazer essas consultas aí à distância, com toda essa tecnologia que também o Instituto, aí, o ISG, ele utiliza, ele lança a mão delas, e fizemos o protocolo. Assim que a central de transplante ofertava um órgão para um determinado paciente, nós ligávamos para o paciente, desde que não tivesse febre ou contato com o paciente COVID em 15 dias, ele era chamado ao hospital. No hospital fazia o PCR e a tomografia de tórax, dando negativo os 2, ele ia para o transplante de fígado. E assim nós fomos e conseguimos aumentar de 2019 para 2020 em 13% o número de transplante de fígado. Então nós somos aí de 124 para mais de 130 transplantes, com uma boa sobrevida, aí, em torno de 80%, e nós estamos com 47 transplantes até agora, de fígado, que é um número muito bom. Hoje, inclusive, está tendo o 48º, e uma sobrevida de 93% este ano. Ainda conseguimos fazer 6 transplantes de pâncreas, para aqueles pacientes diabéticos tipo 1, e um transplante de intestino, durante o Covid. Então, embora tenha o Covid, nós lutamos ainda para que os pacientes que vão morrer por outras doenças, que eles não sejam punidos nesta fase da pandemia do Covid. E aqui eu quero falar um pouco do impacto econômico. Cada transplante de fígado ele vai variar pelo SUS de 60 mil até 106 mil. Se o centro faz mais de uma modalidade de transplante, ele vai ganhando mais. Então, o centro que faz todas as modalidades pode chegar a um teto por transplante de 106 mil. Então, novamente, eu quero exaltar aqui o SUS, Sistema Único de Saúde, o fomento que ele dá para as instituições, tanto dentro do sistema público hospitalar, quanto dentro de alguns hospitais privados que fazem a filantropia dentro desses hospitais. Eu quero deixar aqui como uma orientação que quando nós olhamos aqueles pacientes nos diversos hospitais que andamos aí pela nossa jornada, aquele paciente desnutrido, com ascite volumosa, que a gente acha que é um paciente terminal, o sistema aqui de São Paulo, pela via do CROSS, tem os centros de referência e que esse paciente pode, com certeza, receber um órgão e evoluir de uma forma muito satisfatória. Então, não podemos nos atrasar para o encaminhamento desses pacientes. Como conclusão, o transplante de fígado evoluiu muito no Brasil nos últimos anos, surgimento de novas indicações de transplante, aumento de complexidade, aumento de sobrevida e diminuição de tempo de espera em lista, com a orientação do encaminhamento precoce. Eu deixo aqui a figura do pai, doutor André, o doutor Sócrates Guanais, que eu tenho certeza que foi inspiração para ele e para muitos, e aqui ao lado é o meu avô, Jorge Santos, que também foi um cirurgião do Hospital das Clínicas, trabalhava no pronto-socorro, que foi a minha inspiração, a inspiração do meu irmão, e o quanto alguém dentro da família ou no ambiente da nossa convivência, o quanto uma inspiração pode fazer com que os seus familiares se inspirem nisso e refluam entre as pessoas que estão ao redor. Eu não posso deixar que a memória deles seja esquecida.
Acabo com uma frase aqui de Guimarães Rosa, que eu gosto muito, talvez o livro que eu mais gosto. É um livro que é praticamente escrito num dialeto, que é o Grandes Sertões Veredas, e o Riobaldo, ele sempre falava, e é o momento que a gente vive, que viver é muito perigoso. E de vez em quando ele acrescentava uma coisa ou outra. E ele acabava dizendo, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Então, a fase que a gente vive, que é essa fase do Covid, é uma fase perigosa, mas o que a gente pode fazer a não ser viver e enfrentar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Germana. Estou aberto a qualquer pergunta, se precisar. Muito obrigado, Vinícius. Excelente apresentação. Uma aula magna, né? Aula de professor titular, hein, Vinícius? Aí vai... Que isso, rapaz. Vai guardando aí. Isso aí já está com o nível de professor titular, meu. Muito bom escutar, muito bom ouvir seu depoimento e essa perspectiva histórica do transplante. Eu não posso deixar, enquanto o pessoal se esquenta aí para fazer suas perguntas, eu não poderia deixar de traçar um paralelo com o transplante cardíaco, né? Que puxando a brasa para a minha sardinha, e realmente também todos esses transplantes na década de 60 eles tomaram corpo, né? O primeiro transplante cardíaco aconteceu em 67 na África do Sul com Christian Barnard, e o primeiro no Brasil foi já em 68 com o professor Zerbini. Então realmente o Brasil estava numa vanguarda, e não só o transplante hepático como cardíaco, e muitos outros começaram todos praticamente juntos com essa turma extremamente vanguardista do Hospital das Clínicas. Então, depois disso também teve aquele ato da década de 70, e todos nós comemoramos muito a vinda da ciclosporina, porque realmente Exato. Ela foi também o ponto de inflexão no transplante cardíaco. Então, foi aquela retomada do transplante na década de 80 que fez com que, aí em 85, lá no INCOR, já houve aí uma reativação do transplante cardíaco. Também fiquei com muita inveja, né, das suas 12 horas de tempo de isquemia. A gente sempre tem essa inveja, a gente tem 4 horas, a correria é maior, mas de qualquer forma a gente enfrenta os mesmos dilemas, né, e também aquela questão muito interessante que você colocou do enxugar gelo, né? Então a gente ser vítima do próprio sucesso, uma vez que quanto mais você for eficiente nesse processo, mais serviço seguramente você vai ter. Mas, Vini, foi muito interessante, realmente. E eu também fiquei muito surpreso com vocês terem conseguido aumentar o número de transplantes efetivos durante a pandemia. Praticamente todos os registros de transplante, não só no Brasil quanto no mundo, foram de queda, mas vocês conseguiram se reorganizar de uma maneira que melhoraram a eficiência da captação, fizeram uma busca ativa mais efetiva e conseguiram. Me fala um pouco melhor como foi essa dinâmica, como foi essa ideia, e a partir de quando que isso foi implementado, Vinícius, por favor. Perfeito. Como você conhece bem também, Germano, os meandros aí do Hospital das Clínicas e de tudo, eu acredito que hoje, dentro do programa, nós trabalhamos com uma equipe razoavelmente enxuta, que é capitaneado pelo professor Carneiro, que é o titular, e que ele é um incansável desbravador, aí, mesmo nos momentos mais difíceis. E ele sempre colocava isso para a gente, de que esse doente sempre usava essa frase, de que a gente não poderia punir esse paciente, a gente não poderia ficar descansado com a pandemia e dizer, olha, agora chegou a pandemia e a gente tem que parar. Não, e a gente teria que esgotar tudo tudo que a gente podia para que ele recebesse esse órgão. Então, o que a gente tinha ali em mãos? Primeiro, um paciente que, com ou sem Covid, ele ia morrer. Um MELD alto, um paciente que tem um tumor que está escapando de critério, então, ele mesmo sem pegando o Covid, ele teria um fim ali, em 3 meses. Então, já é uma visão diferente, né? Então, esse paciente, então, ele pode correr um risco maior. Então, na outra ponta, então, como é que a gente pode se cobrir disso? Vamos ver, então, um doador que
tem o PCR negativo. Você então tem 100% de chance de não ter? Não tem 100%, mas você vai se aproximando dela. Tem o PCR negativo, eventualmente fez uma tomografia que não tem vidro fosco, então nós vamos atrás, vamos fazer a captação, fazíamos a captação, fazíamos o teste também no hospital, nos nossos receptores, sem as comorbidades que eu te falei, sem hipertensão, sem diabetes, sem nada disso, deixava num local isolado de Covid, com muito controle de todos os médicos, né, a obrigatoriedade da N95 e tudo isso, e conseguimos fazer esse número grande de transplante. Conforme eu te falei, nós tivemos aí de 7 casos com Covid precoce, 3 mais graves e 2 óbitos, né, de uma gama aí de 100 transplantes, 130 transplantes no ano passado. Então, é isso. Eu acredito que com o protocolo, sim, eu sou entusiasta aí de seguir em frente. O que a gente não sabe agora, essas UTIs vão estar ocupadas tanto, como é que vai funcionar o doador dentro dessa UTI hoje, né? Isso eu não posso dar essa resposta ainda, mas, enfim, nós estamos fazendo. Hoje está tendo um transplante, mas nós estamos com esse receio, sim. Não sei se eu respondi. Não, perfeitamente. Essa é outra angústia que a gente vive também, que é a questão justamente do manejo do doador, né? Que as UTIs, primeiro que a capacidade instalada, ela foi deformada aí para acomodar essa demanda da Covid. E segundo que, de uma certa forma, perde protagonismo, né? As campanhas que nós tínhamos de frequente e que eram intermitentes de doação de órgãos, a gente praticamente zerou essas campanhas nessa fase da Covid. Não há espaço na mídia para esse tipo de situação, assim como outras doenças, né? Então, várias outras doenças, como as neoplasias, como todas, as próprias doenças cardiovasculares, elas têm ficado num segundo plano por motivos óbvios, sobre uma pandemia, mas isso realmente impacta na efetividade dos transplantes, de forma que é mais um fator aí para a gente reconhecer o resultado do serviço de transplante hepático do HC, porque realmente é um feito. No meio da pandemia é um case, não tenho dúvida nenhuma. Bom, deixa eu abrir aqui para todos aqui, quem quiser fazer alguma colocação, alguma participação, por favor, fique à vontade. Podem fazer perguntas. Vamos aproveitar o Dr. Vinícius aqui no nossa live, né, semanal. Bom, se não tiver, eu tenho mais perguntas aqui, eu tenho um monte. Né, em relação a uma coisa interessante que você comentou, Vinícius, conosco sempre houve um dilema, de novo traçando um paralelo com o transplante cardíaco, em que quando eu comecei no transplante, no começo da década de 2000, mais ou menos, a gente tinha uma perspectiva que era diferente em vários países, né? No Brasil não existia uma fila de chamado doador, entre aspas, marginal, mas existia um conceito que em alguns países existia, em que haveria uma fila separada para pacientes que tivessem uma melhor condição clínica recebessem, teoricamente, um órgão melhor. Então, seria um pouco diferente aliás, o oposto do que você acabou de comentar para o fígado. Então, teoricamente, sempre houve um dilema de colocar um órgão teoricamente limítrofe, um doador um pouco mais velho, com algumas comorbidades, mas seria o chamado doador marginal, pegar esse órgão e alocar para uma pessoa jovem. Em tese, isso aí iria para um doador, para um receptor também dito marginal. Isso é uma discussão ética enorme, né? Porque você acaba diminuindo, claro, a chance de sucesso do próprio receptor marginal. Mas isso era um contexto em que nós tínhamos cerca de uma mortalidade em fila brutal e pela escassez de órgãos viáveis e de excelente qualidade, a ideia de alguns países é justamente utilizar esses órgãos mais limítrofes, mas a preferência era dada para pacientes também limítrofes. Então, eu achei curioso e achei que faz muito sentido o que vocês fazem no fígado, que é o oposto, para aumentar a chance de todos, né, o paciente mais limítrofe, mais grave, receberia um órgão melhor, e o paciente mais jovem ou mais bem
em melhores condições, por assim dizer, receberia eventualmente, se tiver que escolher algo que não era o ideal, mas isso na ideia de melhorar toda a quantidade e qualidade do transplante como um todo. Sempre foi assim? Sempre foi assim essa abordagem cruzada? Ou houve também alguma mudança de estratégia ao longo da história do transplante hepático? Da história do transplante, houve uma mudança, mas ela já é uma mudança que já está bem concretizada aí de uns, sei lá, de uns 15 anos para cá, de 10 anos para cá. Existe uma máxima aí nos grupos americanos, bad liver for good patients, good liver for bad patients. Ou seja, um fígado médio, ele vai derrapar. Então, você precisa ter ali um chassi bom para aguentar essa derrapada, porque se o chassi não for bom ali, você bate o carro. Então, nós fazemos essa estratégia. Hoje, eu acho que pelo termo marginal, ele deixou de ser utilizado. Hoje a gente adotou os critérios expandidos, a gente chama, né? Critérios expandidos de aceitação. Que, na verdade, Germano, se você olhar o fígado nota 10 aqui no nosso meio, ele é quase um expandido fora. Por quê? Eu acho que isso é um pouco das mazelas, eu acho que a gente vive um pouco nos hospitais, também aí pela periferia, tudo de São Paulo e aí do nosso país, porque você tem ali, sei lá, 10 doentes na UTI para cuidar. E você tem um doador que já está em morte encefálica, dependendo da quantidade de plantonistas que se tem, da quantidade de médicos que tem na UTI, a energia ela vai ser dispensada para quem? Será que é para o doador? Ou será que é para aqueles que estão ali com uma chance da vida maior? Então, muitos deles já estão recebendo droga vasoativa. Então, ainda há como progredir na melhora da manutenção desses doadores. Então, o que nós chamamos aqui de bom doador é quase o critério expandido, marginal, fora do nosso meio. Mas eu não quero, eu acho que ainda assim o peso do SUS nesse programa de transplante é muito grande. Então, é claro que tem muita coisa para melhorar. Mas é isso. Eu acho que os fígados médios devem ser utilizados em pacientes que têm força para sair do quadro da disfunção do órgão. Certo? Perfeito. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, Oi, pode pegar a Germano. palavra. Bárbara, por favor. Vinícius, eu tenho acompanhado um pouquinho os grupos de pesquisa do IPEN, do Instituto de Pesquisa Nuclear da USP, e alguns pesquisadores estão desenvolvendo órgãos artificiais, ainda numa forma bem precária, em testes com roedores e tudo mais, pensando um pouquinho no futuro, o quão próximo você acha que essas tecnologias dos órgãos artificiais vai virar real? E se será possível Perfeito. isso? Eu acredito assim, falando da minha modalidade, eu acho que está mais próximo do pâncreas, por exemplo, que nós temos o pâncreas artificial, onde você tem um dispositivo no seu celular e você tem uma pequena bombinha que é acoplada à pele, onde mede constantemente a glicemia, e ele manda ali para aquele software no teu celular, e na própria bombinha você já tem o disparo da insulina e do glucagon, se Tá. quiser hipoglicemia. Então, é o pâncreas artificial. O que acontece nos Estados Unidos, o FDA já liberou uns 3 ou 4 casos, mas ainda o software ainda tem a preocupação de, se ele tiver um problema, você pode ter um disparo da insulina em grande quantidade e aquele paciente evoluir com uma hipoglicemia severa, grave, certo? Tá. Então, no campo de transplante de pâncreas, tem. No fígado e também no pâncreas,
Mais que isso, o que existe é a terapia, em desenvolvimento, é a terapia celular. Na seguinte questão, será que eu preciso transplantar o órgão inteiro, fígado, o órgão inteiro, pâncreas, ou eu consigo simplesmente transplantar os hepatócitos, isolar os hepatócitos, colocar numa solução e injetá-los? Ele trabalharia com as células totipotentes e exato, faria com que ele... Exato. Aí é que se tem mais a discussão, né? Tanto para o fígado quanto para o pâncreas. O que é muito difícil nesse caso, Bárbara, é você conseguir avaliar a rejeição do órgão. Você não tem como biopsiar, você não tem... Então, quando rejeita de uma vez, você perde as células, certo? Então, o que se tenta nesse campo hoje? Você tenta encapsular essas células com material sintético. Tem patentes no Instituto de Química, no ICB da USP, onde, por exemplo, saia as enzimas hepáticas ou, eventualmente, a insulina e não entre linfócito para rejeitar a célula. Então, essa é a discussão. E o que tem também a tentativa do modelo de porcos, que é o animal mais parecido geneticamente aí com o homem. O que se tenta você... Me fugiu o termo agora. Mas você modificar geneticamente um animal de modo que possa ser transplantado sem haver aquela rejeição humoral catastrófica. Isso está sendo desenvolvido já em alta atividade, que também resolveria o problema. Maravilha, obrigada. Imagina. Muito bem, muito bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Porque nesse assunto, Vinícius, eu acho muito interessante essa abordagem, porque, de novo, trazendo a brasa para a nossa sardinha aqui, em terapia celular, na cardiologia, um dos grandes problemas que a gente vem já vivendo há algum tempo, na década passada, a gente, retrasada, né, 2005, 2006, a gente teve uma fase de muitos projetos de pesquisa aí no Instituto do Coração, no HC, sobre a terapia celular em pacientes com disfunção cardíaca, com insuficiência cardíaca de vários modelos. Teve estudo para tudo quanto é jeito, né? Lá no INCOR tivemos um para angina instável, para angina grave, né? Angina refratária, que era do Luiz Henrique Goldak, que tocava essa parte. Eles usavam, por exemplo, células também, não eram bem totipotentes, porque a gente usava aquelas CD34 positivas, que era a mesma que faz para TMO, pegava da medula óssea e injetava transmiocárdica por cirurgia cardíaca. Já no projeto de pesquisa do Edmar, que era o diretor da unidade onde eu trabalhei muito tempo, o protocolo da gente era com intracoronária, também com células pluripotentes, por dizer assim, CD34 positiva, CD33 positiva. Só que a gente tinha esse problema. Primeiro, que as células de fato totipotentes seria, em tese, a célula embrionária, né? E nós tínhamos a questão ética de manipulação de embrião, que não é permitido. Segundo, eu fui uma vez para Seattle e encontrei com um grande pesquisador, que é um patologista chamado Charles Murray, e ele me mostrou, ele tinha muitas publicações, Nature, Science, só essa parte básica da imunobiologia da terapia celular. Então, ele me mostrou lá que ele fabricou um infarto numa ratinha, injetou uma célula embrionária lá, e ele me mostrou o cardiomiócito. Eu falei, uau, o cara conseguiu. Só que ele ampliou o foco e estava lá aquele teratoma, tinha dente, cabelo, osso, músculo cardíaco, músculo esquelético, né? Então, esse era outro desafio da terapia celular na cardiologia. Eu imagino que talvez você tenha a mesma preocupação com a questão do fígado, porque transformar, essas células, aprender a se transformar de fato no tecido que eu quero e não em outros tecidos. Então, eles estavam usando terapia mista, fazendo uma infecção com um vetor viral na célula para ensiná-la a expressar algumas substâncias que, em tese, poderiam ajudar a direcionar essa transdiferenciação. Eu imagino que seja a mesma coisa no fígado. Uau! Idêntico. Perfeito. Bom, então, pessoal, estamos aqui, temos ainda mais uns 5 minutos ainda para discussão. A discussão é riquíssima.
O transplante hepático hoje é uma realidade em vários locais, né, Vinícius, no Brasil. Quantos centros aqui do Brasil hoje fazem transplante hepático ativamente, mais ou menos, Vinícius? Você tem essa ideia? Eu posso... essa resposta exata não me vem à memória imediatamente. Vamos dizer aí em torno de 70 centros. 70 centros. Mas eu posso te falar, por exemplo, que o Ceará, por exemplo, é um estado que faz uma equipe praticamente faz uma grande quantidade de transplante, batendo ali perto de 200 transplantes. Tem uma doação por milhão de habitantes enorme, numa campanha gigante. Pernambuco também é um estado que se faz transplante, bem forte. Paraná, Santa Catarina, também é forte em transplante, principalmente em doadores por milhão de habitantes. Mais forte até que São Paulo, se não me falha a memória, nós temos um número maior de transplantes, mas não em questão de doadores. Agora, tem algumas coisas que são estranhas. Por exemplo, a Bahia é um estado que poderia fazer mais, ao meu ver. Então, ela faz aí, se me falha a memória, em torno de 50 por ano, alguma coisa assim. Então, é muito difícil sempre, Germano, a gente entrar nessa seara e dizer o porquê, né? Tem estados que são mais ricos que outros, mas não fazem transplante. E tem outros que fazem. Brasília, por exemplo, de um tempo para cá é que começou a fazer bem, mas não fazia. O Pará, por exemplo, nós formamos bastante gente do Pará, eu venho incentivando muito os residentes que passaram pela gente e foram formados em mãos cheias. E não tem nada mais triste do que ver um residente que fez o seu R4 lá de cirurgia do aparelho digestivo, de mão cheia, que poderia fazer ali o beabá do transplante. Você está começando um programa de transplante, você tem um controle da fila do doador e do receptor. Então, você não precisa fazer aquele caso gravíssimo que você faz no Hospital das Clínicas ou em outros centros maiores. E, no entanto, não tem o transplante no Pará. Então, eu não entendo, mas eu acho que, como tudo, a política permeia um pouco esses rincões também, na minha opinião, né? Você sempre tem que ter ali a política, porque o material humano no nosso país, o RH para fazer, tem. Sem dúvida. Lá no Ceará, que você citou, tem o Hospital de Messejana, que faz muito transplante cardíaco lá também. Então, ele batia meio de frente, tentava acompanhar o que fazíamos no INCOR, e ele acompanhou. E depois, de novo, você seguiu a mesma sequência que eu falaria na cardiologia. O IMIP, lá em... Que é o IMIP lá, que é dos Figueira, lá em Recife, eles começaram de novo o transplante cardíaco em 2013, andaram muito bem, botando um número bom, com bons resultados. E Brasília, realmente, mais recentemente, também o cardíaco não existia. Então, realmente, os transplantes andam juntos. E lá no Ceará, a gente sabe que houve uma campanha muito forte e há uma campanha diuturna, porque tem uma família família Estuda, ela abraçou a causa do transplante de fato e faz com que eles tenham uma influência muito forte junto de novo, a vontade política que você acabou de citar, e também nos meios de comunicação. Então, tornou realmente, eles mudaram o ecossistema do transplante como um todo lá e o cardíaco também se beneficiou disso. Então, você apontou justamente para os locais que a gente tem tido bons resultados no transplante cardíaco no Brasil também. Então, estamos de acordo nisso aí. O transplante renal ele é mais difundido, talvez mais numeroso de todos, né? Ele é o carro-chefe, mas o de fígado vem atrás. O cardíaco e o pulmonar são mais complexos, de fato, mas, de qualquer forma, também tem sido cada vez mais difundidos no país também. Então, acho que, realmente, você citou muito bem os números do nosso SUS no transplante, são números... são um case mundial, né? Então a gente precisa realmente ter muito orgulho disso e nesse contexto
o Hospital das Clínicas, com seu pioneirismo e com sua capacidade de formação do RH, né, em todos os tipos de transplante, ele realmente é uma referência internacional, e eu gostaria muito, de novo aí, Vinícius, de agradecer a sua presença aqui, de compartilhar sua experiência enorme na área de transplante, embora seja um sujeito muito jovem, né, partilhamos aí da mesma, né, tem que falar que o sujeito é jovem para poder puxar a brasa para a sardinha, mas com a experiência já muito vasta, e dá muito gosto de ver uma aula como a sua, porque ela dá uma mistura de expertise científica com experiência clínica, experiência de quem põe a mão na massa, né? Então, eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, e, mais uma vez, quero agradecer. Não, eu acho que é legal, assim, porque todo mundo se impressiona um pouco também. A gente, junto com a ginecologia, com a obstetrícia aqui do hospital, nós fizemos o primeiro transplante de útero do mundo, que veio a ter uma criança, né? Até o Wellington, que você conhece, o Wellington Andraus, ele esteve à frente disso, também do nosso grupo. Já que você falou do pioneirismo, que a gente tem essa característica, o Brasil tem essa característica em transplantes, né? Muito obrigado, eu agradeço a todos aí, que a gente não deixa essa peteca cair aí. Gente, muito obrigado a todos pela presença. Vinícius, mais uma vez, excelente apresentação, muito obrigado, e até a semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.